Hoje eu vou simplificar o Simple Past e o Present Perfect para você e vou te mostrar que esses tempos verbais não tem que ser um bicho de 7 cabeças. Hey guys, Alice here. Antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreve se você ainda não foi inscrito, porque eu sempre dou dicas por aqui e lá no meu Instagram também. Tá esperando o quê? Depois não vai dizer que ficou sem aprender inglês porque não estava me seguindo, né? Primeiro a gente vai pensar no porquê que a gente usa o Simple Past e porquê que a gente usa o Present Perfect. Então o Simple Past, a ideia do Simple Past é de um passado que ele já passou e ele acabou. Eu sei que parece redundante, gente, mas é um passado que realmente acabou, ele tá fechadinho e ele é específico, ele tem uma marcação de tempo. Já o Present Perfect, ele é um passado indefinido ou é um passado recente, ou você está falando sobre experiências que você teve na sua vida, ou você está falando de uma coisa que começou lá no passado, mas que continua acontecendo hoje no presente. Vou dar um exemplo de cada uma dessas coisas para você não se atrapalhar. She worked until late yesterday. Então essa frase eu tô usando o verbo work para dizer que ela worked, ela trabalhou até tarde ontem. Ontem, esse é um tempo específico, então yesterday é a marcação de tempo que a gente usa para falar no passado. Agora, se eu disser she has worked for this company, quer dizer que ela já trabalhou nessa empresa. Então, em dado ponto da vida dela, em algum ponto da vida dela, ela já trabalhou nessa empresa. Hoje ela não trabalha mais, mas isso aconteceu num tempo indefinido. Tempo não é importante. Agora, se eu disser I have been to England, quer dizer que eu já tive essa experiência, eu fui lá na Inglaterra. Em algum ponto da minha vida, eu fui lá na Inglaterra. Agora, se eu disser they have been living here since 2019, ou seja, eles estão vivendo aqui desde 2019. Isso quer dizer que lá em 2019 eles começaram a viver aqui e hoje eles continuam vivendo aqui. Então, they have been living here since 2019. Eles estão morando aqui desde 2019. Até aí tudo certo, né? Agora vamos pensar na estrutura. No Simple Past, a gente simplesmente coloca o verbo principal da frase no passado. Se ele for regular, ele ganha ED no final, e se ele for irregular, ele tem que seguir uma listinha. Eu criei uma listinha dos verbos mais utilizados, existem muito mais além daqueles que eu botei na minha lista, mas se você estiver interessado ou interessada, aqui embaixo no box de informações eu deixei o link dessa listinha de verbos se você quiser pegar. É totalmente gratuita. No Simple Past, a gente usa um auxiliar apenas, o did. Esse did, ele vai ser usado ou na frase interrogativa ou na frase negativa. Na frase interrogativa, ele é a primeira coisa que aparece na frase. Como, por exemplo, Did you study yesterday? Did aí é a primeira coisa que aparece na frase interrogativa. Mas se existir alguma question word, tipo what, where, when, how, aí você vai usar essa question word no início da frase, antes do auxiliar. Mas o resto da ordem é a mesma, ok? Vai ser a question word, o auxiliar e o resto da frase do jeito que estava antes. What did you do yesterday? O que você fez ontem? Então aí a gente está usando a question word, por isso a question word vem antes do auxiliar. Já na negativa, o did vai virar didn't. E aí esse didn't vem antes do verbo, mas depois do sujeito. Ele não vai vir mais no início da frase. Então, I didn't do my homework yesterday. Eu não fiz o meu trabalho de casa ontem. Notem que toda vez que eu uso um auxiliar no Simple Past, o verbo principal da frase vai voltar ao normal. Isso quer dizer que ele vai ficar no infinitivo, você não precisa conjugar ele no passado. Se o verbo era worked, ele vai voltar a ser work. Se o verbo era studied, vai voltar a ser study. Agora vamos falar da estrutura do Present Perfect. Diferente do Simple Past, o Present Perfect ele vai usar auxiliar em todas as frases, sejam elas afirmativas, negativas ou interrogativas. Não importa, você sempre vai usar o auxiliar. E diferente dos auxiliares do Simple Past, que não flexionam o verbo, o Present Perfect vai flexionar todos os verbos. Só que diferente do Simple Past, a gente não vai usar o passado simples do verbo. A gente vai usar o passado particípio, que é um pouco diferente dependendo do caso.
Então, se ele for regular, de novo você vai botar ed no final do verbo. Mas, se ele for irregular, você vai usar aquela listinha que eu deixei aqui embaixo. No Present Perfect, a gente tem dois auxiliares. A gente tem o have e a gente tem o has. Have vai sempre com I, you, we e they. E has vai sempre com he, she ou it. Todos esses pronomes podem ser substituídos pelos nomes reais das pessoas que vocês querem usar nos exemplos, tá, gente? Então presta atenção nesses exemplos que eu vou dar agora, na estrutura deles. Have you eaten in this restaurant? Ou seja, você já comeu nesse restaurante alguma vez na sua vida? Aí a gente está usando a frase interrogativa e por isso have vem no início. Igualzinho a gente usa no Simple Past. I haven't eaten here. Ou seja, eu nunca comi aqui. Isso quer dizer que essa frase é negativa. I haven't eaten here. Então, haven't porque é negativa, eaten porque flexiona o verbo. He has eaten here. It's really good. Ele já comeu aqui. É muito bom. Então aí eu estou usando uma frase afirmativa. He, como é he, a gente não vai usar o have, a gente vai usar o has. So he has eaten here. Ele já comeu aqui. What have you cooked for lunch? O que você cozinhou para o almoço? Então aqui a gente tem uma question word e é por isso que a gente vai usar a question word como a primeira coisa que aparece na frase interrogativa. Então agora você já sabe todos os macetes para descobrir quando que a gente usa o Simple Past e quando que a gente usa o Present Perfect. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, fala para mim que eu te respondo na hora. E outra coisa, quero que você pratique todas essas coisas que eu coloquei aqui. Então faz um exemplo aqui nos comentários para mim também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Pode assistir ele quantas vezes você quiser. Aproveita e compartilhe ele com seus amigos para eles aprenderem inglês também. E já deixa aquele like maravilhoso. Comenta aqui embaixo o que mais você quer ver aqui no canal. Por hoje é só, and I'll see you next time.